Ó, rapaz, rapaga. Vamos lá, então, um vídeo atípico, né? O vídeo típico eu estou renderizando agora no Sony Vegas, que é o vídeo da análise gráfica do dia de hoje, 10 de janeiro de 2019. Vai valer tanto para 10 quanto para 11, porque, enfim, você analisando o dia anterior um ativo, de repente você consegue até prever o comportamento dele no dia seguinte, né? Então é por isso que eu coloco sempre 10/11 barra um mês aí e tal, whatever, tá? Pra mostrar isso aí. Mas vamos falar o assunto do vídeo, que não é sobre análise gráfica, e sim sobre libertarianismo, né? Que eu falei que ia fazer mais disso, né? Falar sobre outros assuntos que eu gosto pra caramba e parar um pouco de ficar nesse lado de ficar só análise gráfica, que é uma coisa que eu gosto pra caramba, me relaxa pra caramba, mas eu gosto muito de ler, eu gosto de aprender, eu gosto de reclamar das motos que passa aqui enquanto eu gravo vídeo, que é praticamente o dia inteiro passa porca dessas motos sem escapamento, fazendo barulho do carvalho, né? Enfim, whatever. Né? Gosto de filme, de cinema, de série, de blá blá blá, e conforme for eu venho aqui dar meu pitaco sobre esse assunto aí, tá? Sobre esses demais assuntos. Ontem falei sobre como eu espero que a direita e a esquerda se porte, né, nesta nova era, né, já que estamos numa nova era, dizem, mas enfim. E é basicamente sobre isso que eu vou falar aqui um pouquinho, né, não sobre a nova era, não sobre o governo Bolsonaro, mas sim sobre o Rafael Lima, tá? Sobre o Rafael Lima de Ideias Radicais. E, na verdade, não contra ele, mas sim pedindo para o pessoal se unir um pouco, tá? Eu sei que esse papo de pedir uma união entre libertários soa um tanto quanto socialista, né? Parece que é o final lá do Manifesto do Partido Comunista, né? Proletários do mundo univos, essas palhaçada romântica do Marx, né? Como se o ser humano não fosse egoísta, não tivesse olhos para ele mesmo, né? Como se todo ser humano fosse juntar em grupinhos e criar um arco-íris. Além de tudo, além das críticas básicas que nós temos ao marxismo, que é mais-valia, teoria do valor do trabalho, lei de ferro dos salários e whatever, tem uma playlist aqui que chama Refutando Marx e tudo mais, ou como chutar cachorro morto, né? Enfim, eu sei que é uma coisa um tanto quanto assim, vamos nos unir, eu sei que é uma coisa tanto quanto marxista, ou tanto quanto utópica, mas no momento eu acho que cabe sim aos libertários tentarem uma espécie de união, mesmo que eles tenham totais pontos de vista diferentes sobre determinados assuntos, tá? Por exemplo, o Rafael Lima, ou Rafael Hyde, como o pessoal chama, ele é um gradualista, né? E eu também, eu me considero um gradualista também. Entendeu? Por mais que eu seja contra o Estado, ele ainda precisa existir, na minha concepção, e uma forma de você reduzir o Estado é você. Deixa eu puxar aqui que tá doendo. Relógio aqui embaixo, tá pegando nas banhas aqui, nas banhas do braço, do antebraço. Então, por mais que você tenha assim, o Estado ele seja perigoso, ele prejudique a vida das pessoas, ele precisa existir, tá? E ele, eu acredito, que vai sendo destruído aos poucos, não necessariamente por intervenção política, eu acredito que pelo avanço da tecnologia ele vai se tornando cada vez mais inútil. O Bitcoin, que praticamente todo dia eu falo de Bitcoin, o Bitcoin tá aí para provar isso daí, tá? O Bitcoin está destruindo um pouco a economia, ou pelo menos a centralização da economia estatal. Há quem diga que a Rússia está deixando de comprar dólar, tá comprando Bitcoin ao invés de dólar para fazer negociações internacionais, tá? Ao invés de utilizar dólar por conta das sanções do Trump e tudo mais, tá? Só para citar um exemplo aqui, beleza? Então eu acredito sim nisso. E o Rafael, de todos os youtubers libertários que eu acompanho, talvez ele seja o que mais segue isso à risca, pelo menos menos radical, vamos dizer assim. Por mais que seja ideias radicais, é o menos radical. Tanto é que esse vídeo, na verdade, é em cima de um outro vídeo, um compilado, né? Que são vários canais libertários descendo a lenha no Rafael e falando assim que talvez, em vez de ideias radicais, o canal devia se chamar Ideias Moderadas. Pois é. Só que o que acontece é o seguinte: por mais que eu entenda muitas críticas que fizeram a ele, né? Tá lá o Alexandre Porto fez críticas a ele, o Paulo Cogos fez também, que ele tá, apesar de reconhecer as qualidades do Rafael, fala assim, não, olha, ele é um cara que apresenta o libertarianismo de uma forma até que relativamente simples, eu não acho tão simples assim, já chego lá, mas tudo bem. Ele apresenta o libertarianismo de uma forma simples para um público de grande massa, tá?
Isso é muito bom, sem dúvida. Eu acho fenomenal. Eu acho que isso, o Rafael Lima, o Rafael Hyde, como chama, que é o nome dele de mágico, que eu acho besta você usar o nome do cara de mágico para atribuir o nome de cara de libertário, que ele mudou totalmente o propósito da vida dele. Enfim, tá? Então, olha só, o Rafael Lima, cara, ele faz isso e o que eu acho mais interessante, ele faz de uma forma que, para mim, é a principal função dele. É juntar a filosofia libertária, tá, que ele não aborda de uma forma tão assim técnica e ao mesmo tempo boa, né, tão eficiente, na minha opinião, quanto, por exemplo, fazem o Alexandre Porto, Paulo Cogos, por mais que eu discorde de muita coisa do Paulo Cogos, mas tudo bem, ele aborda de uma forma técnica, bem filosófica, com termos técnicos e tal, e eu acredito que não seja tão difícil você compreender. Tem vídeos que, claro, você tem que assistir mais do que uma vez para entender, mas assim, não são simples, claro, né, mas também não são difíceis. Tá? A mesma coisa eu digo da argumentação do Rafael Lima, não é uma coisa muito simples de acompanhar. Por quê? Porque ele bate em muitos fatos modernos, então você tem que ser meio que mestre em atualidades para entender o que ele está falando lá. Tá? E é isso que eu acho interessante no vídeo do Rafael Lima. Ele tenta trazer a filosofia libertária para o ponto de vista mais real, tá? Para algo que seja mais palpável de você absorver em um contexto, absorver, desculpa, absorver é totalmente o contrário, você soltar, você absorver, você puxar para si em um contexto real, em um mundo real, tá? Porque, sinceramente, você pregar o anarcocapitalismo agora, é óbvio que o mundo não está eticamente preparado para isso. Aí vem o Alexandre Porto falar, mas isso acontece todo dia, porque qualquer relação que você tenha sem intervenção estatal é anarcocapitalismo. Beleza, isso é anarcocapitalismo, mas é um anarcocapitalismo bem moderado, bem controlado, né? O anarcocapitalismo puro, que seria o ancapistão, que seria a inexistência do Estado, seria simplesmente o Estado deixar de existir para deixar de cobrar imposto, que seria o mundo ideal para os libertários, ele ainda está muito longe de ser alcançado na plenitude, né? E o próprio Alexandre Porto escreveu um roteiro pro acredite ou não, alguma coisa assim, o canal, eu vou pôr aqui embaixo na descrição depois, que fala como seria o mundo se ele fosse anarcocapitalismo, e o próprio Alexandre Porto escreveu um artigo sobre um roteiro sobre isso. Então, o anarcocapitalismo ele vai muito além de você simplesmente fazer trocas voluntárias por intermédio do dinheiro, tá tendo o dinheiro como intermédio, sem intervenção estatal. Vai além disso daí, tá? Vai além disso daí sim, isso é fato, tá? Agora, o que acontece aqui com relação ao Rafael Lima? O Rafael Lima votou no Amoedo. Então essa é a grande crítica da turma. Não, porque o Rafael Lima votou no Amoedo. Votou no Amoedo, falou bem do Amoedo, sugeriu o Amoedo e blá blá blá. Cara, é o seguinte, eu entendo que realmente o problema, para começar, não é o candidato, é o candidato também, mas não apenas um candidato, e sim o sistema como um todo. O sistema como um todo não funciona. Tá? O sistema como um todo ele tem que mudar. Na minha concepção, para ser menos ruim, você tem que descentralizar o poder. Não que isso vai resolver nada, tá? Mas você tem que descentralizar o poder. Como você descentraliza o poder? Você descentraliza o poder através, por exemplo, do parlamentarismo. Tá? Seria uma descentralização maior do poder que temos hoje, que centraliza relativamente o poder na mão do presidente, por mais que eu acho que o presidente já não mande tanto quanto o Congresso Nacional, por exemplo, manda bem menos que o Congresso Nacional. Mas enfim, seria um bom começo. Temos aí um parlamentarismo no qual o presidente poderia ser trocado aí sem grande problema. Outra forma também seria temos eleições presidenciais, mandatos presidenciais mais curtos, como a gente tem na Suíça, se eu não me salvo engano meu, um mandato lá de 1 ano, alguma coisa assim, tá, que funciona muito melhor na minha opinião. Você tira poder das pessoas. Enfim, tem várias ferramentas que nós podemos usar, tá, para limitar um pouquinho o poder do Estado, porque você não vai acabar com o poder do Estado. É muito mais fácil você obliterar o poder do Estado do que você aniquilar o poder do Estado. É por isso que eu não acredito no puro brutalismo, né? Ah, vamos fazer ações diretas contra o Estado. Não, cara. A população é alienada, a população não vai simplesmente pegar e falar, ah, não, beleza, o Estado... A população não sabe nem o que é o Estado, cara, a maioria. Não sabe nem o que é isso. E se você chegar e falar isso para elas, vai levar, ó, 100 séculos para você botar na cabeça das pessoas que eles não vão precisar do Estado para construir estradas, por exemplo, como o próprio Rafael cita, vira e mexe, fazendo algumas brincadeiras. Enfim, muitas críticas são feitas a ele porque votou no Amoedo, mas é aquela coisa, em um contexto real, o Amoedo ele é o mais próximo que a gente teria do libertarianismo
Por mais que, óbvio, Amoedo poderia muito bem na teoria ser libertário, mas chega lá na prática ele é pior que é uma mescla de Hitler com Mao Tse Tung. Quando chega lá na prática, é uma mescla de Hitler com Mao Tse Tung e pitadas ali de Maduro e o Lenin, o Stalin e mesmo o Trotsky. É, ele pode ser com o Mussolini ainda, né? Tudo junto, todos esses caras malucos juntos. Né? Então existe essa chance. Tá? Ele pode ser libertário na teoria e na prática ser um carrasco. Porém, cara, era sim a melhor opção que a gente tem, ou a menos ruim. Né? Em contexto real, é a menos ruim. Então eu acho engraçado quando esse pessoal vem aí e fala assim, não, porque o anarcocapitalismo na verdade não é um sistema econômico, é um sistema ético. Beleza, ele fala sobre o que é certo, o que é errado, o que é ético, o que não é ético. Né? E aí ele segue a ética da propriedade privada. Tá? Legal, bacana. Na prática, na realidade, você consegue adotar isso daí? Porque eu acho o seguinte, se você não pode melhorar o status quo do mundo que nós vivemos, tá? Eu acho que não adianta muito você ficar aí batendo nessa treca de, não, porque o ético e o antiético. Beleza, concordo, super bacana você acompanhar a filosofia ética sobre o fato de libertarianismo ser o sistema mais ético possível e blá 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 blá, só que na prática como é que isso daí funcionaria? E quem joga isso daí mais perto da realidade, na minha opinião, de todos os youtubers anarcocapitalistas que tem aí, é o Rafael Lima. Por mais que o Rafael Lima não seja o meu predileto, tá? Ele é o que mais aproxima da realidade, porque ele é o que mais se aproxima das atualidades, questões atuais. Ele é um cara super atualizado, ele sabe tudo o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo ali, o que está acontecendo aqui e tal. Então, enquanto que, por exemplo, citando um exemplo aqui, teve um bombardeio da Síria, né, no começo do ano passado, é, aí o Rafael citou com atualidades, né, o que aconteceu, o que pode ter acontecido, porque aconteceu, blá blá blá, e foi citando as autoridades, assim, foi citando os fatos atuais que levaram àquilo. Tá? Citou desde a era Obama. Tá? E aí você tem o Alexandre Porto, que particularmente é o youtuber que eu até prefiro ele ao Rafael Lima, mas enfim, ele já pegou e falou, não, sabe, isso daí acontece porque o Estado tem um monopólio das armas e enquanto o Estado tiver o monopólio das armas, as armas não tiver com os cidadãos e... Beleza, cara, é óbvio, isso daí é óbvio. Só que a gente tá falando de um ditador. Então, no contexto real, é claro que o ditador, por mais que seja antiético, eu entendi perfeitamente onde o Alexandre Porto quis chegar com isso daí, e foi sensacional, não estou aqui criticando ele não, tá? Mas, num contexto real, a gente sabe que o ditador não vai simplesmente liberar as armas para a galera, tá? Ele não vai simplesmente entregar as armas para... É por isso que o povo fala que o Bolsonaro vai ser um ditador, eu acredito que não, porque está facilitando o acesso a armas. Então, não tem como um cara desse ser ditador, ele pode até ser um maluco biruta, né? Mas eu não diria que é um ditador, tá? Eu também não tenho prova que é um maluco biruta, então não vou afirmar nada aqui, tá? Em suma, eu não gosto do Bolsonaro, só pra constar, tá? Eu não gosto de ninguém. Eu votei no Amoedo no primeiro turno e só. Segundo turno, eu nem lembro o que eu fiz com o segundo turno, acho que eu anulei também, mas enfim, whatever, tá? Por que votamos no Amoedo? Porque somos falsos libertários? Não, cara, porque a gente tá vendo um contexto real, a gente analisa um contexto real e fala, olha, a opção menos ruim que nós temos no momento é essa daqui, tá? É isso, tá? E aí, fora isso, cara, eu vi gente lá no vídeo, que eu vou tentar colocar aqui embaixo também o link na descrição. Eu vi muita gente falando assim, o Rafael Lima é um cara que nem fazia parte do movimento, era desconhecido pro movimento, do nada surgiu sem dar satisfação ao movimento e tá aí bombando. Eu falo, brother, na boa, então, tipo, vocês que são os caras que dizem, só uma pessoa citou esse argumento, tá? Então eu tô falando vocês, mas na verdade mais direcionado a essa pessoa. Vocês que se dizem descentralizadores de tudo, vocês são a favor até de redes sociais descentralizadas, exchanges e criptomoedas descentralizadas, um governo inexistente com a descentralização do poder plena, né? Você chega para mim e fala que ele tem que dar uma satisfação para o movimento, para ele poder exercer a função dele. Vocês que são a favor até de algo que eu sou contra, que é acabar com os direitos autorais, né? Eu sou contra acabar com os direitos autorais, então é por isso que eu sou um libertário, mas eu ainda não posso me dizer um libertário extremado, tá? Eu tenho uma paixão pelo libertarianismo, mas ela é extremada por conta porque eu acho que o Estado ainda é um mal necessário, eu acho que direitos autorais são necessários, eu acho que o direito aos animais, por exemplo, é necessário que você tenha, mas tudo bem, isso daí é assunto para outro vídeo, tá? E o Rafael Lima, então, ele precisa bater continência para vocês para poder existir. Mais ou menos isso que eu entendi. Então, tipo assim, o Rafael Lima,
ele surgiu sem dar satisfação ao movimento, surgiu sem nem participar do movimento e explodiu. E é por isso que vocês estão bravos com ele, porque tipo, o cara tem 400 mil inscritos, bem mais que vocês, tá? Não sei se é merecidamente, mas enfim, tem bem mais que vocês aí, tá? Vocês mereciam ter bem mais, porque eu gosto de todos que comentaram aí nesse vídeo. Só que assim, cara, porque ele não deu satisfação pro movimento, que tipo, ele surgiu sem o movimento, ele era desconhecido o movimento, então por isso é inválido. Por isso é inválido. Na moral, cara, Rolling Stones é desconhecido ao movimento do rock and roll nos Estados Unidos dos anos 50. Dos anos 60, no caso, final dos anos 60. Né? Coisa dos Beatles. Do nada, os caras explodiram e fizeram muito mais sucesso que o Elvis Presley, que Chuck Berry, que Little Richard, que até mesmo a galera lá do blues mais raizão, né? Tipo Muddy Waters e por aí vai, tá? E por causa disso, você vai simplesmente deixar de lado Rolling Stones, Beatles e tudo mais. Toda aquela invasão britânica, o The Who, né? E toda essa galera. Então não tem muito sentido com esse tipo de argumento. Tá? Ele era desconhecido ao movimento, do nada ele explodiu aqui. Tá? E daí? É livre mercado, né? Isso daí é livre mercado, tá? Ele tem o direito de trocar a opinião dele por views. E ele conseguiu. E ganhou dinheiro com isso. E ganhou muitos views e ganhou muitos inscritos. Livre mercado funciona assim. Então não entendi muito a lógica desse argumento, sendo oriunda de um libertário. Se fosse oriunda de um socialista, mas de um libertário, me parece um tanto quanto apelo, argumento com apelo à autoridade, no caso, argumento ad hominem, por aí vai, tá? E com relação ao gradualismo dele, essa aliança dele com a política, por mais que eu discorde, porque a política não funciona por conta do sistema e não apenas por conta de candidatos, pessoas e whatever, tá? Eu já fiz críticas à democracia no vídeo de ontem mesmo, tá? Que eu postei ontem. Por mais que eu discorde disso daí, infelizmente o que a gente tem para hoje é isso, tá? O que nós temos de menos ruim, aparentemente, pode ser que quando ele subir no poder, se um dia subir no poder, o Amoedo seja um crápula, tá? Mas o que nós temos de mais compatível com nossos ideais era, no caso, o Amoedo, tá? Ah, mas chega lá na hora, corrompe, não sei o quê, ou o próprio fato de ele ser político, ele já está indo contra o libertarianismo puro, não sei o que lá, purista. Beleza, cara. Só que é o menos ruim. E isso não tem como você negar. Ele é o primeiro, ele pretendia abraçar alguns ideais libertários, como privatizar o maior número de empresas estatais possíveis para acabar com o cabide de desemprego, para diminuir o imposto. O Amoedo tinha uma noção bem básica de uma reforma tributária interessante, tá? Agora, poderia ser muito bem que o Amoedo é só uma marionete do George Soros que está lá para controlar, para centralizar o poder e jogar na mão do George Soros. Pode ser. Tem uma teoria da conspiração aí que dizia isso. Existe essa possibilidade, eu não sei, tá? Mas enfim, eu acho o seguinte, tá? Vamos parar de pegar um pouco no pé do Rafael Lima, tá? É momento do libertarianismo aproveitar essa crise política que nós estamos, saímos do PT, tá? Que vai ser ainda criticado por muito tempo, e agora estamos com o Bolsonaro, que já está lá cometendo os seus errinhos. Eu sei que a primeira semana é difícil julgar, e o vídeo de ontem falou justamente sobre isso. Vamos esperar 6 meses, e eu acredito sim que em 6 meses você vai ter muito o que falar mal dessa nova administração. E aí a gente bota na cabeça do povo, ó, tá vendo? Vocês votaram na esquerda, não deu certo, na direita não deu certo. Acho que o sistema político não funciona muito, né? Até que eles escolhem alguém de centro, botem alguém de centro também não vai dar lá muito certo, e aos poucos o povo vai começando a namorar com o libertarianismo de uma forma gradual, tá? Não de uma forma impositiva. Não, ó, o libertarianismo é melhor, tá aqui, ó, provando que é melhor. Não. Isso aí leva tempo, leva anos, décadas, séculos para o pessoal começar a perceber. Então é por isso que nesse momento é importante que todos nós se unamos, em especial com o Rafael Lima, que é o cara com mais inscritos tem, entendeu? Poderia ter uma aliança entre o Porto, o Cogos, todo esse pessoal aí, raiz, né, o pessoal roots da, do libertarianismo brasileiro, como surgiu. Pô, chega lá, conversa com o Rafael, se une com o cara, vamos tentar se unir com esse cara para tentar divulgar de uma forma menos agressiva, né, os ideais libertários, tá? Por mais que tenha coisa, é óbvio que se tem coisa do Rafael Lima que ele falou que você discorda, você tem mais aqui que falar, ó, discordo disso, ele tá errado nisso daí. Então nesse ponto o Rafael tá errado. Porém, né, ficar atacando o cara, não, porque ele surgiu do nada, e daí? Vamos tentar uma aliança com ele, né? Vamos fazer assim, tente uma aliança com o Rafael Lima, tá? Critique os pontos que vocês discordam dele, óbvio, tá? Mas tem muito mais coisa para ser criticada, cara, no momento. Tem muito mais coisa para ser criticada, cara.
foca nessa administração nova que entrou, foca nos erros que eles podem vir cometer, não começa a atacar já, tá? Mas vai focando, formulando teses para daqui 6 meses, quando estourar alguma bomba maior, você vai, ó, tá vendo, aconteceu isso aqui, a gente tem prova disso, e é por isso que o libertarianismo é melhor, tá? E o Rafael Lima seria perfeito para fazer esse tipo de crítica, cara, porque ele é um cara bem atualizado, tá? Então é isso, por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós, tchau, tchau.